Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que nem tudo são flores, né? E tem, literalmente, e temos clientes que às vezes, né, saem um pouco da curva, tem clientes que dão muito trabalho, tem cliente que você faz tudo para ele e não adianta, o cappuccino não adianta nada e ele vai ficar insatisfeito. Como que hoje a Natália Beauty lida com esse tipo de cliente? Eu faço uma análise. Quando é um cliente muito difícil, primeiro eu penso assim, onde nós erramos. E aí eu revejo todo o processo dela para entender onde foi a possível falha. Depois, se não teve nada, ou que se foi tudo dentro do normal, eu começo a entender que é, às vezes, um problema dela com ela. E tem clientes que passam do limite mesmo, que a gente tenta fazer de tudo. Agrada, dá presente, chama de volta, devolve o dinheiro se precisar, tudo, para que ela fique feliz. Eu não quero ser um problema na vida dela. Mas tem cliente que realmente passa do respeito. E daí é aquela que maltrata colaborador. E para mim isso é inadmissível. Uma cliente que maltrata colaborador, eu tenho lá uma blocklist na empresa, no nosso sistema. Então, uma cliente que deu muito trabalho, claro, com autorização dos gestores para verificar caso, para não acontecer de ser algo pessoal, a gente coloca numa blocklist e dificulta o atendimento dela. Porque uma pessoa, a gente tem que aprender a demitir cliente. Essa é a verdade. Vocês já demitiram clientes? Várias. Que chega lá, dá problema, reclama, grita na recepção. Uma vez, eu vi uma cliente que estava gritando com uma colaboradora minha que fazia sobrancelha. Gritando. Eu fiquei tão brava, eu esqueci que eu era a Natália. Eu subi, bati na porta, falei, o que tá acontecendo aqui? Quem você acha que é? Aí ela abaixou, mas eu fui a emoção, e nunca mais fiz isso também. Mas assim, me deu um negócio, eu falei, não admito, falta de respeito. Porque se eu permitir isso, o que os meus liderados esperam do líder dele que não defende? Pois é. Eu falo muito isso, né? Nos treinamentos que a gente realiza e tudo mais. Eu falo que quando o atendimento, né? Você está ali atendendo um cliente, em qualquer esfera, né? Da relação com ele, e passou da linha do respeito, aí a relação deixa de ser empresa-cliente. Exato. Porque ela passa a ser uma relação humana. E com falta de respeito, a gente não pode admitir. Não pode admitir. Não pode admitir. E aí, tudo bem você ter que demitir um cliente que não tem match com a sua cultura, não tem match com o seu negócio. Eu vejo muitas empresas, às vezes, com medo de dizer um não para o cliente, e pode dizer um não. Exato. Desde que esteja claro a sua cultura, o seu propósito, por que você está ali, e não que seja algo pessoal, porque tem gente que confunde, às vezes vai pro lado pessoal, aí dá ruim mesmo. Dá ruim mesmo, sim. Mas eu acho que é isso que faz a empresa cada vez mais ser o que ela é, a personalidade dela. Quando você também aceita que tem clientes que não servem para o seu negócio. Exato. E a gente até entende, assim, ela foi lá, desrespeitou uma vez, poxa, pode ser um dia que ela não esteja bem. E a cultura aqui a cliente não vem bem, mas ela vai sair bem daqui. Nosso papel não é devolver mais do que ela veio carregada, é mudar essa energia e dar amor para ela. Mas tem gente que, assim, a segunda, a terceira vez, se nós como empresa permitimos isso, o colaborador acha que a falta de respeito faz parte da cultura. E daí ele age com falta de respeito com o colega, com o líder, com outros clientes. O exemplo fala mais que tudo, né? Mais que tudo. É que nem o meu marido fala, o Felipe, que é um excelente gestor. Hoje ele é extremamente expansivo, fez o grupo crescer 300%. Que legal. Isso é muito legal. E ele fala, a cultura da empresa não é escrito no papel. Tem, é legal. Mas a cultura da empresa tá no cafezinho da tarde. Tá na conversa da copa. É no que a gente respira todos os dias, todos não é o dias. que tá na parede, né? Exato, exato. Então, isso é muito importante. E aprender a demitir cliente, sabe? Não tenham medo de falar não. Não tenham medo de falar o valor que vocês cobram. Porque você acredita que hoje eu recebo muita gente, grande até, e fala, eu tenho vergonha de falar o quanto eu cobro pelas coisas. Eu falo, gente... É o valor do seu trabalho. Exato, não é preço, Mas é valor. ainda é um tabu, né, Nath? Sempre é um tabu. Ainda é um tabu falar de preço. preço. Ainda assusta mais. Quando é mulher, eu sinto isso, que eu tô no empreendedorismo feminino, eu visto, não é uma causa para mim, porque é o que eu vivo. Eu lido com os desafios todos os dias. Então, eu vejo que até a mulher, quando ela fala o valor, ela gera um pouco mais de surpresa do que um homem. E eu observo muito, eu convivo com muito empresário.
empreendedor. E elas já vão, muitas vezes, né? Com aquele receio para falar. Né? Justificando. Já fala com o olhar mais para baixo e tal, aí, né? Pois é. Mas é um trabalho que a gente vai, aos poucos, né? Sendo... a gente precisa desconstruir para construir novamente. Por né? isso que o fundo do poço foi o melhor lugar que eu fui. Que eu me desconstruí inteira. Completamente. Ali. Fiquei nua. Aí depois eu me construí com as minhas crenças sobre a vida. E a gente pode criar o nosso mundo, sabia? Foi quando eu perdi todo mundo, todo o dinheiro que eu tinha e fiquei endividada, que eu realmente entendi que eu podia criar o meu mundo. E eu construí o meu mundo dentro de mim. E depois ele refletiu no meu mundo de fora. Isso é muito poderoso. Isso é poderoso. E o que você está trazendo aqui é muito profundo. Porque primeiro é dentro. Primeiro dentro. Para depois ser fora. Reflete, né? O mundo reflete como a gente está por dentro. E foi aí que eu entendi, por exemplo, que beleza não é aparência. Beleza é estado de espírito. Então, quando a gente está bem, com a gente... Reflete em tudo. Eu atendi clientes já, muitas, durante a vida. Eu atendia 17, 20 por dia. Eu atendia clientes que não eram bonitas pelo padrão que a sociedade impunha, mas elas eram lindas. Porque elas se amavam. E elas eram autoastral. E, em contrapartida, eu recebia modelos, top models internacionais, que eram lindas fisicamente, e por dentro, pessoas que maltratam, tinham problemas. Era aquela pessoa fria, amarga. Casos e casos. Mas aí que veio essa coisa da beleza, gente. Ela é estado de espírito. Cuida de dentro. Porque a beleza, ela reflete, ela transcende, né? Como nós estamos. E a aparência não consegue esconder o bolor de dentro. Não. Por um tempo, mas até a página 2. Aliás, a energia chega antes de qualquer pessoa. Sim, a frequência, né? Não dá mais pra ignorar. A energia sempre chega antes da pessoa. Sempre. E muita gente ainda vive muito no mundo material, no 3D, né? Que isso é muito profundo. Mas que acha que não tem energia, que não conta. E quando a gente entende que conta e começa a trabalhar com isso, respeitando, tendo consciência, a vida, gente, ela é muito abundante. É abundante. A mentalidade tem que ser abundante e próspera o tempo todo com tudo. E eu sigo isso desde que eu comecei a aplicar. Até o meu marido foi assim, eu cocriei ele. Sério, eu ia dormir imaginando o meu marido ideal, a aparência, como ele me tratava. Eu até queria um advogado. Olha, eu não tô brincando. Incrível, Nath. No outro dia ele me mandou uma mensagem. Eu falei, Deus, mais claro que isso, eu casei em 1 mês. O quê? Como a energia conecta, né? Conecta, e nossa intenção. A gente tem que intencionar as coisas. E isso até na jornada do cliente. Então, eu intenciono tudo. Perfeito. O meu marido fala assim, não é ação esquizofrênica, ele fala. Que aí vai saindo, fazendo, achando que é isso que vai fazer. Não é. Você tem que ser intencional em tudo que você faz, até na criação do conteúdo. Eu falei, é verdade. E aí eu sou intencional na jornada, eu sou sincera com a energia. Então, eu defendo muito isso com as minhas clientes, né? O fato delas mudarem, e isso vai conectando. E aí, o fato de eu treinamento é a chave do sucesso também. Treinar as minhas artistas para replicar esse modelo mental. Isso que eu ia te falar, porque essa mentalidade que faz parte da sua cultura, da sua essência, ela vai se replicando no seu time, né? Porque eu sempre falo que o meio, ele constrói quem nós somos, total. Né? Então, se você tem um ambiente que valoriza isso, que emana isso, se você for diferente, você começa a destoar. Não fica. Não fica, então, né? Tem muito colaborador lá reclamão, que entra. Ninguém aguenta mais lidar com gente que reclama da vida, não sei. Alguém precisa contar para essas pessoas. Se for para reclamar, vai reclamar no Reclame Aqui. E vai... Tem que ter agora elogia aqui. Já me pediram isso. Tem que ter. Aliás, sempre pediram isso, desde quando o Reclame Aqui nasceu. Cara, que site maravilhoso, As né? pessoas sempre falaram, por que vocês não criam elogia aqui? Mas eu acho que assim, no passado, a gente não tinha tanto essa mentalidade. Sim, eu vejo que hoje, né? Essa mentalidade mais do positivismo, ela vem crescendo. Eu acredito muito nela. Eu também. Tanto é que nós criamos o Instituto Cliente Feliz. Sim, que é sensacional, assim. E eu acho que... E você treina muito o ensaio mental. E daí, o que eu comecei a perceber? Sozinha eu não ia conseguir. Então, hoje eu contrato palestra, ferramenta, por exemplo, do Paulo Vieira.
Ai, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E ele tem treinadores que trazem... Parece que eu e ele, assim, eu fiz um podcast com ele, tudo que ele falava era muito parecido com o que eu pensava, mas eu nunca tinha ouvido. E assim, a nossa história foi muita loucura. E eu falo, às vezes a gente tem uma mentalidade parecida, não porque a gente se fala, mas porque tá todo mundo na mesma frequência. Conectado. Que a teia é invisível, né? E ele é maravilhoso. Então eu tenho treinadores do instituto dele, que vem e traz essa mentalidade da abundância, que legal. De tirar tudo que tá quebrado de casa, de não falar a palavra que mina, que diminui, evitar substituir, parar de reclamar, né? Porque reclamar, a gente tá clamando novamente, a gente tá reclamando. Então a sua vida é um ciclo vicioso. E aí quando a gente agradece, a graça desce. Então assim, quando a gente começa a entender isso, a vida flui, você traz as pessoas perto, certas para o seu lado. Você vai para o lugar certo, na hora certa.